Queridos amigos que acompanham o canal, hoje vamos falar sobre diversas matérias e assuntos, mas especialmente aí em relação às criptomoedas. É a última vez que esse canalzinho aqui vai falar sobre criptomoedas, porque realmente estamos falando de uma religião, pessoal, de uma religião. Sempre que falamos de criptomoedas, há muitas brigas aí nos nossos canais, pessoas saem do canal, realmente, né, levam para o lado pessoal, porque nós entendemos que é algo, né, que envolve aí muitas emoções. Então esse realmente vai ser o último vídeo que vamos falar, porque, né, ao contrário do que a gente pensava, que falar direita e esquerda acaba causando problema aí, divide as pessoas. Na verdade não, né? A gente aprendeu aí com o nosso canal, experiência, né, de canal, a gente aprendeu que na verdade falar de criptomoedas realmente é que divide as pessoas. Você pode até falar do Bolsonaro e do Lula, que as pessoas não ficam tão bravas quanto você falar de criptomoedas, né? Então é a nossa última vez que vamos fazer uma inserção aí e segue o jogo. Maravilha, pessoal. Então fiquem aí, vamos falar sobre computadores quânticos, vamos falar sobre a renda fixa, né, que tende a ficar menos que zero aí, como que vamos fazer, né, quem tem aí um rico dinheirinho. Vamos falar sobre investimentos estrangeiros no Brasil, vamos falar sobre regras trabalhistas na Califórnia. Olha só, pessoal, quem achava que os Estados Unidos era o último país realmente capitalista está redondamente enganado. Mas vamos começar então pelas criptomoedas. Quem entrou no vídeo para ouvir só em relação a isso, já escuta e já vai embora. Maravilha, pessoal. Então, mais uma vez, dando nossos recadinhos, temos uma comunidade aí sensacional. Muitas das coisas que colocamos aqui realmente surgem na comunidade. Então entrem, é completamente gratuito. Quem já mandou e-mail e não foi incluído ainda, poste aqui no vídeo mesmo, faça algum comentário que a gente dá uma olhada. Temos também um canal no Patreon. Essa semana aí, mais uma vez, avançamos com a nossa estratégia, né, dos pozinhos ali das opções de put, para se proteger quando ocorrer aí o grande explosão negativa da bolsa. E para finalizar, temos uma comunidade no Telegram, mais para frases positivas aí, porque realmente tanta informação ruim precisa de um lado bom. Maravilha, pessoal. Então, antes de começarmos, curtam também o vídeo, que isso é muito importante, nos ajuda bastante aí na divulgação do nosso canalzinho. Maravilha, pessoal. Então vamos começar aí falando exatamente pelo tema mais delicado das criptomoedas. Antes de mais nada, vamos ler aqui uma matéria que está realmente muito boa, né, que saiu ali no Valor Econômico. E, né, para as pessoas que já querem começar a xingar o Morfeuzinho, esperem um pouco, que essa matéria só traz informações mesmo, não diz, né, nem um lado nem para o outro. Então vamos lá. Como reduzir os riscos, né, de investir em criptomoeda. Nos últimos meses, as criptomoedas brasileiras foram tomadas por relatos de fraude e bloqueio de saques que deixaram inseguro os investidores. No entanto, a opção segue chamando a atenção, especialmente em um cenário de taxa de juros básico na mínima histórica. Mas seja por meio de negociação direta com pessoas físicas, P2P, exchanges, as corretoras que aproximam compradores e vendedores, gestores de ativos digitais ou de fundos de investimentos em criptos, é preciso ter em mente que o risco é sempre alto. Uma das razões é que as criptomoedas ainda são novidade. O Bitcoin, a mais famosa, foi criada em 2008 e se popularizou só em 2017, quando teve uma alta de 2.000%, seguida de uma imensa queda. Nos últimos 12 meses, o ativo subiu quase 30%, mas no meio do caminho teve altas e baixas de até 50% em semanas. Quem entrou ou saiu na hora errada se deu mal. Outro ponto são as promessas de retorno. Criptomoedas têm alta volatilidade, é difícil de antecipar movimentos e são ínfimas as chances de que um iniciante encontre uma oportunidade que mais ninguém viu. O mais provável é que a ambição o faça perder dinheiro. Cuidado com quem ostenta a vida de luxo e com empresas que prometem bônus a quem trouxe novos investidores, alerta o advogado. Especialista em direito digital e em blockchain, professor do INSPER. Outra recomendação, diz Safiri Félix, diretor executivo da Associação Brasileira de Criptomoedas, é investigar o histórico do intermediador, jamais realizar depósitos em nome de terceiros e atentar para sinais de pirâmides financeiras, como promessas de lucros. Na compra direta ou indireta, Félix acrescenta, é fundamental se informar sobre autocustódia e usar dispositivos como hardware wallets, em que o usuário mantém controle sobre as chaves que assina a transação, evitando transferir essa posse a intermediários e gestores. A questão é que boa parte das opções do mercado envolve transferir a custódia das criptomoedas, pessoal. Maravilha, esse
Realmente é uma matéria que estava, né, cheia de informação boa aí, para quem já investe, inclusive. Mas a nossa questão fundamental que a gente trouxe nesse vídeo é que essa semana, né, postamos aí no nosso canal, veja uma figurinha aí que teve um dia que as criptomoedas realmente caíram bastante, e no dia seguinte, né, uma coisa assim completamente maluca, no overnight de sexta-feira, até mandei no grupo ali, coisa linda, né, um dos únicos momentos da semana que tá todos os mercados dormindo, né, moedas, metais, câmbio, renda fixa, índices, tudo dormindo, os bitcoins aí, principalmente a Bitcoin, né, o Bitcoin, ele bateu aí 40%, né, na noite, né, uma coisa realmente absurda para qualquer ativo que se possa ter. E aí, né, houve muita discussão realmente nos nossos canais, tivemos aí até pessoas que saíram, né, raivosas mesmo, a forma que a gente comentou, então nós gostaríamos só de falar que a única vez, né, nos nossos 20 anos aí de investimento em mercados financeiros, a gente só viu uma vez, né, essa postura, esse tipo de postura, por incrível que pareça hoje, né, se você falar mal de ações, mesmo com tanta gente ganhando, as pessoas não se ofendem tanto quando se fala em criptomoedas, né? Então a gente só viu uma vez aí na nossa história tamanha paixão por um ativo que foi realmente ali em 2007, quando mais uma vez, né, a maioria aqui das pessoas que realmente se revoltam são pessoas mais jovens, né, homens jovens, e em 2007, quando falávamos ali que as ações estavam muito valorizadas, perdemos muitos amigos, inclusive familiares, porque realmente as pessoas investem, né, com o coração, com a paixão, e se esquecem de análises, de fundamentos econômicos, de tudo. E se alguém alerta, realmente a pessoa fica muito brava, né, e deixa de ser amigo, deixa até de conversar conosco, né? Então, já falamos muito sobre as diversas questões aí, não vamos repetir novamente, né? Tem muitas pessoas que falam que é uma coisa revolucionária porque os governos não vão conseguir interferir, tem muitas pessoas que falam de anarcocapitalismo. Então, assim, a gente nem vai entrar nessas questões, pessoal. Na verdade, nosso canal nunca se posicionou contra. Olha que absurdo, né, gente? Se a gente realmente fosse aí, tivéssemos uma bandeira, né? Assim como a gente tem uma bandeira hoje de não investir, né, em fundos imobiliários e não investir em ações, né? Temos essa bandeira realmente porque achamos que está muito valorizado e tem muitos fundamentos econômicos dizendo que vai haver um crash realmente, por isso que temos aí lá no Patreon nossas carteiras anticrise, nossas estratégias de pozinho input. Ao contrário do que falamos aí toda semana, todo dia praticamente, não temos uma posição contra as criptomoedas, né? A gente simplesmente fala que não há dado suficiente para que nós possamos aí indicar os nossos associados, porque realmente, né, a fartura dos nossos associados é aquilo que mais nos move mesmo para todo mundo, né, não perder dinheiro em primeiro lugar, em segundo lugar realmente conseguir multiplicar o patrimônio. E só falamos que não tem como indicar, porque olha aí, né, um ativo que cai 12% num dia e sobe 40% em outro, novamente, para quem é jovem aí está investindo 10, né, 20 mil reais, tá ótimo, maravilhoso, mas não tem como, aí temos associados que tem 2 milhões de reais, pessoal, imagina a pessoa investir aí meio milhão, né, de reais e num dia perder aí 200 mil, né, não existe como fazer uma coisa dessa, seria muita irresponsabilidade do nosso lado. Então nós nem somos contra, né? Nós simplesmente falamos que não há dado suficiente para apontar aí para as pessoas e mesmo assim causa muita discórdia, muito problema nos nossos canais. Então a gente sempre fala que esse é um canal de união realmente, né? Não fazemos canal, não temos tanto trabalho, dormimos tão pouco para que as pessoas briguem aí, saiam dos canais falando mal, nos xingando. Então não é essa o intuito, então a gente só queria dizer isso, né? A última mensagem que vamos mandar a todos: tomem cuidado, todos ativos, né? Quando a gente acha que está sendo muito esperto, que estamos conseguindo driblar aí os poderosos, é exatamente aí que estamos sendo utilizados, né, pessoal? Então, tomem muito cuidado, essa é a única coisa que a gente queria deixar aí, então, para os neófitos no mercado financeiro. A esmagadora maioria das pessoas que se apaixonam por ativos, né? A gente que está há mais tempo sabe que você nunca pode se apaixonar. Então, até o ouro que a gente pega ali como material, né, que é o mais sólido aí ainda do mundo inteiro. Temos um vídeo falando das propriedades físicas, da importância histórica, política e física do ouro, por isso que ele não perde valor. Até o ouro, já cansamos de falar aqui que vai haver um momento, se vier essa crise enorme aí que estamos esperando logo que vier, que o próprio ouro vai ficar hipervalorizado, é óbvio, né? Se chegar ali 300, 400, 500 reais o grama, vai saber.
vai chegar uma hora que até o ouro vai ficar hipervalorizado e vamos vendê-lo e vamos comprar ações. As ações que falamos tão mal aqui, já compramos lá em 2015, 2016, porque era o momento certo, pessoal. Então não temos aí ativos de coração, de estimação, né? A gente já viu pessoas terem políticos, partidos de estimação, mas realmente ativos, né? Só vimos lá em 2007 mesmo em relação às ações. Porque, mais uma vez, muita gente jovem comprou e, né, se deu bem aí por um curto espaço de tempo, ganhou, né, 50% e quando perdeu 80% e realmente entrou em depressão e várias desgraças aí. Então é apenas um alerta, principalmente para as pessoas que gostam do nosso canal, não vamos mais entrar nessas questões. Então, de cada argumento que falam aí, são argumentos de tecnologia, não de economia, enfim, não vamos entrar nessas questões. Mas é só deixar claro que tomem cuidado. Então essa é a nossa, né, eu, o Morfeu, o Fëanor aqui, que é trader, né, já conhece bem o Fëanor, já contou cada história aqui em relação a essa paixão de ativos aí que deixaria qualquer jovem com o cabelo em pé. E o nosso amigo Percival aqui, que é um pouco mais jovem também, mas trouxe muita informação bacana. Então, é mais uma mensagem, pessoal, não façam ídolos, nem pessoas, nem partidos, nem ideologias, nem ativos, pessoal, pelo amor de Deus, não tenham ídolos, idolatrem apenas o conhecimento, o estudo, a retórica, o contraditório, sempre para ir contra, né, o que a gente pensa. E de novo, se amanhã os bitcoins, as criptomoedas baterem 200 milhões por cento, parabéns realmente quem indicou. De novo, nunca foi nossa posição ser contra. Então a gente simplesmente não tem dados históricos, nunca passou por uma crise. Essas movimentações muito bruscas não tem como explicar. Então nós não temos dados realmente para indicar. Maravilha, pessoal. Então, boa sorte a todos aí que continuarem. E vamos voltar então às nossas matérias que estão muito bacanas. Vamos começar aqui então. Acho que a primeira matéria mais bacana aqui que temos para compartilhar, né, foi alguns dados aí que saíram lá no Valor Econômico, a revista especial de final de semana, que traz muitas informações bacanas. Então olhem aí, a gente sempre comenta, né, o porquê que essa crise, quando chegar, vai realmente destruir aí todo o mercado financeiro mundial. Muitas pessoas falam, mas se vai cair a China, né, os Estados Unidos vai começar a usar o Brasil, e se cair os Estados Unidos, a China vai começar a usar o Brasil, então a alta vai continuar, porque o Brasil vai... É completamente absurdo isso também. E aí nesse gráfico está exatamente comprovado, né? Então se a gente pegar lá, olha o investimento aí estrangeiro exatamente feito no Brasil. Então vejam aí as linhas, né, azuis e vermelhas, são aí sem comparação os países que mais investem dinheiro no Brasil. Então imaginem quando essa grande bolha de crédito, tanto norte-americano quanto chinês, estourar, vai impactar muito o dinheiro que entra dentro do Brasil, exatamente. Então realmente é discrepante a coisa só no primeiro semestre aí de 2019, que houve um aumento enorme da França e da Itália, né? Achamos bem estranho essa estatística aí, mas, né, deve ser alguma coisa relacionada ao mercado de automóveis, né, ou na própria infraestrutura, mas não fica muito claro isso. Mas olhando então aí, né, sem ser os anos, olhem os projetos, a quantidade de projeto que a China e os Estados Unidos ainda muito maiores aí tem no Brasil, muito mais de 50% de tudo que investem. E novamente, né, se a gente for pegar a China, olha que muito legal também essa informação, a maior parte do investimento chinês no Brasil foi na indústria, né, como já era de se imaginar, em eletricidade, olha que muito interessante, na infraestrutura realmente do Brasil. E os Estados Unidos aí, a maior parte que eles investem é realmente na indústria. Maravilha, pessoal, então trouxemos essas informações exatamente para a gente entender o tamanho do impacto realmente que vai ser, né, quando essa crise realmente atingir esses dois gigantes. O mundo inteiro é completamente dependente deles e não há como eles serem impactados de uma forma muito profunda e o Brasil sair livre. O Brasil vai ser muitíssimo mais impactado, aliás, quando essa crise estourar nesses países. Maravilha, pessoal! Então vamos agora à questão da renda fixa. Também saiu uma matéria muito interessante, vamos dar uma olhadinha aqui. A hora de buscar mais eficiência na renda fixa. Olha que coisa, né? Em meio a esse novo cenário, muitas análises superficiais defendem que a renda fixa morreu. A verdade é que a nova realidade de taxa de juros exige que os investidores busquem produtos mais eficientes para a parcela de renda fixa das suas carteiras.
Como podem alguns títulos de renda fixa estarem com retornos tão altos nos últimos meses? Quando observamos um retorno extraordinário em qualquer investimento, temos que lembrar que esse é um sinal claro da existência de um risco, mesmo que oculto ou ignorado. Um produto com baixo risco, com alta previsibilidade, por definição não deve apresentar surpresas positivas ou negativas. Tomemos, por exemplo, o retorno de debêntures incentivadas de empresas sólidas compradas após a greve dos caminhoneiros. Olha que loucura, pessoal. Muitas dessas debêntures incentivadas estão com retornos acumulados superiores a 20% ou 25%. Então, para quem não sabe o que é debêntures, pessoal, é exatamente aquela questão de você emprestar dinheiro, né, para empresas, aí, fundos empresariais, e essas empresas pegam esse dinheiro e fazem o que quiserem e te devolvem ali um retorno, né? Então, é exatamente o que ele fala nessa matéria. Uma coisa é você realmente investir num fundo de renda fixa que tem ali títulos do governo, né, que é bem fácil de mensurar os riscos. E outra coisa é você emprestar o seu dinheiro para um monte de empresa, com um monte de risco, com um monte de balanço, que na verdade é extremamente difícil você calcular esse risco. Mais uma vez, vamos lembrar lá 2008, quando estourou a crise, o governo norte-americano, né, o secretário do Tesouro chamou os grandes bancos, falou quanto é o tamanho do rombo, e eles demoraram meses para falar qual tinha sido o tamanho do impacto. Imagina então isso pulverizado em diversas fintechs, pessoal. A gente sempre comenta aqui como as empresas estão se tornando banco, né? Isso é maravilhoso porque descentraliza, mas numa crise é extremamente difícil de calcular o quão forte foi o impacto nessas empresas e o quão forte será o impacto no mercado financeiro. Maravilha? Então fiquem muito atentos, isso também é um outro alerta muito importante, pessoal. Nós estamos num momento, olha a encruzilhada que nos encontramos, isso não é só no Brasil, é no mundo todo. Estamos com juros aí muito pequenos ou negativos, e isso força, né, as pessoas, os investidores, as corretoras, os bancos a buscarem mais risco, né? Não tem como você aumentar o seu retorno, isso é uma propriedade básica, fundamental da economia, mas que muitas pessoas desconhecem. Nós mesmos aqui do canal recebemos diversas ligações de bancos dizendo para migrar, como os títulos de tesouro estão dando um retorno muito baixo, para ir para multimercado, para ir para fundos imobiliários. E às vezes, muitas vezes, na maioria das vezes, na verdade, os gerentes desconhecem, né, os riscos que estão colocando os seus clientes. Só os gestores muito, né, superiores aí dos bancos sabem que realmente está aumentando o risco. E, novamente, por isso, né, que isso vai trazer uma crise aí sem precedentes. Nunca antes na história do mundo você teve aí juros tão pequenos e as pessoas aí, principalmente física, né, e muitas empresas também, abraçando muito mais risco para ter uma porcaria de retorno, né? Porque imaginem, no Brasil vai ser 4%, a semana que vem deve ir para 4% ao ano. Imagine numa Alemanha que você já tem juros negativos, né? As pessoas fazem qualquer coisa para ter um pouco mais de retorno e para isso acabam abraçando muitas vezes risco de empresas. Maravilha, pessoal, que coisa, né? Maluca. Então é exatamente isso aí que a gente queria trazer. Tome muito cuidado, esse é o momento de ganhar pouco retorno. E quem novamente tiver liquidez, pessoal, quem tiver dinheiro físico e em fundo que não vai ser bloqueado, vai conseguir comprar ações, imóveis, terrenos com valor de recorde aí de baixa, a preço de banana mesmo. Então, vamos seguir nessa estratégia que isso vai realmente trazer aí uma grande, um grande retorno, né, uma grande fartura para todos os nossos associados que tiverem, assim como Warren Buffett, lá os grandes norte-americanos, grandes empresas norte-americanas de investimento estão fazendo isso. Nós também somos pequenos, temos que fazer isso com o nosso dinheiro. Maravilha! Então vamos falar aí sobre mais uma questão, a lei AB5, ali da Califórnia. Pessoal, quem ainda acha que os Estados Unidos, né, é uma nação capitalista, está redondamente enganado. Essa lei AB5, ela tende a impactar em média 400 mil pessoas, é muita coisa. E vai impactar ali aquelas empresas Uber, Lyft, DoorDash. Isso também é uma questão aí que temos alguns associados nossos, na verdade bastante até, que moram nos Estados Unidos e moram na Califórnia, e eles já alertaram a gente em relação a isso, né? E é óbvio, olha só que né, contrassenso que a gente se encontra, exatamente a questão
dessas empresas do Uber, né? A gente tem aqui também o iFood, essas empresas que não têm nenhum vínculo com as pessoas, né? Elas acabam dando uma oportunidade da pessoa que está desempregada, né? Conseguir ter alguma coisa, algum ofício, algum ganha-pão mesmo. E olha só, essa regulamentação na Califórnia vai começar a dar direitos trabalhistas, né, para essas pessoas, o que vai, obviamente, aí, imagine essas empresas, né, não estão tendo retorno nem agora, é uma das empresas aí que a gente vive falando, que, né, estão no começo ali, estão dando prejuízo, já tem um valor enorme de empresa mesmo por ação, e mesmo assim, né, imagina com uma lei nova dessa, vai realmente quebrar essas empresas, mais uma vez aí, né, quem gosta da escola austríaca aí, que também é algo que tem muita defesa, a gente também não pode criticar, que toma porrada de tudo que é lado. Mas fora isso, realmente a escola austríaca fala, né, que o governo atrapalha bastante e a burocratização acaba alejando aí muita da iniciativa privada. E é exatamente isso que vai ocorrer, não temos a menor dúvida. Isso também, se chegar no Brasil, pode ser até que essas empresas saiam, né? E essas pessoas que estão realmente com o ganha-pão deixem de ter o ganha-pão, exatamente porque não é um negócio que foi montado para ter qualquer tipo de ligação com o funcionário realmente. Então eles estão colocando isso aí na Califórnia e tende aí, já fala também a matéria, tende aí para Nova York, para o Middle West, para vários lugares dos Estados Unidos. E se chegar no Brasil, com certeza vai quebrar essas empresas. Maravilha, então mais uma vez, né, quem quer, né, abrir um negócio... Ai, como eu gosto de finanças, meu Deus. Quem quer abrir um negócio longe de, né, legislação trabalhista, vá para Tempo. Nova York, não. Califórnia, não. Xangai. O centro do capitalismo mundial, pessoal. Quem quer abrir um negócio sem pagar funcionário, vá para um país comunista, que obviamente não é comunista mais coisa nenhuma, que é a China, o país mais liberalista do mundo e que com certeza aí nos próximos anos vai abocanhar grandes partes do mercado norte-americano, exatamente porque eles não têm essas questões, né, como a gente acabou de ler aqui. Então eles são já o grande produtores aí. Os Estados Unidos ainda é maior que eles em termos de produção, mas, né, se a gente comparar o quanto subiu os últimos anos, é algo insano e realmente tende a subir mais. Exatamente pela essa questão que os Estados Unidos está cada vez mais comunista, né, menos liberal, com ideias, né, cada vez menos na iniciativa privada e mais no governo, e toda essa produção está realmente sendo migrada ali para o Oriente. Maravilha, pessoal! Então, só para finalizar, então, nosso videozinho que realmente ficou um pouquinho maior, mas é porque teve muita informação boa. Computador quântico mira os problemas impossíveis, olha só, né? Então, a afirmação do Google de que alcançou a supremacia quântica, empurrando as fronteiras da computação de forma decisiva para além de seus limites anteriores, tem causado sensação e aborrecido alguns. Estamos ansiosos para dar à humanidade uma nova ferramenta para resolver o que de outra forma seriam problemas impossíveis. Entre as possibilidades mencionadas pelo Google estão a solução de problemas de otimização massivamente complexos, por exemplo, o de alocar melhor recursos escassos, desenvolvimento de novos materiais e medicamentos. Uma das expectativas é de encontrar uma maneira melhor de usar o nitrogênio na atmosfera para produzir fertilizantes, um processo que hoje é responsável por 2% do uso anual da energia mundial. Então, pessoal, só uma outra questão que a gente queria colocar ao longo da matéria aqui, ele fala também que apesar de tanto oba-oba, na prática mesmo, né, esses computadores ainda estão longe realmente de serem utilizados em grande escala, mas essa é uma questão que perguntam muito também no canal, né, até que ponto aí o ser humano vai ser substituído. É óbvio, pessoal, que realmente muitas profissões aí, né, estão trabalhando já em carros autônomos, aviões autônomos daqui a pouco, muita coisa, né, de atendimento ao público vai ser substituída, mas é o que a gente sempre fala, né? Na história da humanidade sempre saiu de um lado e foi para o outro. Então, se por um lado vai ter muita demissão nessas áreas mais manuais, né, mais braçais, a área de tecnologia sempre está crescendo, cada vez mais. Essa questão de inteligência artificial, análise preditiva, tem tudo a ver com novos cargos, novos salários, novas posições. Então, mais uma vez, para quem pensa, né, em fazer alguma outra coisa da vida aí, não, estou chateado porque eu vou perder meu emprego, não se chateie, estude, se dedique, vá para o outro lado, porque, novamente, né, nessa área de tecnologia conhecemos bastante aqui no canal também, e há uma grande carência, né, não atendida,
há muitas vagas e não há quem preenchê-las. Então, quem tiver filho menor, quem quiser mudar, tente realmente, não é um caminho fácil, não é algo para aprender em 1, 2 anos, é algo para se dedicar em média 5 anos, mas realmente quem conhecer essas matérias novas, né, vai se dar muito bem. Maravilha, pessoal, então era isso. Esperamos aí, né, não ter mais brigas nos nossos canais, a nossa última mensagem em relação às criptos. E, mais uma vez, mandem aí o e-mail para a nossa comunidade, exatamente para a gente crescer. Entrem no Patreon para se blindar aí dessa crise, que está cada vez mais evidente, que já deveria ter sido estourado. Estão inflando, estão aí mentindo, e quanto mais mentirem, pior será. E entrem também no nosso Telegram, que as nossas mensagenzinhas aí saem todo dia, e dá uma apaziguada no coração de todos. Maravilha, pessoal! Então, um excelente final de semana a todos, um grande abraço!